Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno e neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Como montar uma carteira para gerar uma renda mensal de aproximadamente R$ 500 todo mês. É este o assunto desse vídeo. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já peço o seu like e a sua inscrição para acompanhar os vídeos do canal. Agora eu vou mostrar a nossa página do Instagram, Investe_Dicas. Se você tem uma conta no Instagram, segue a gente aí que postamos conteúdos de segunda a segunda sobre investimentos, mais especificamente sobre ações, fundos imobiliários e dividendos. Então, pessoal, se você tem uma conta, dê uma forcinha pra gente e segue a gente aí. Sem mais enrolação, bora lá então para o conteúdo do nosso vídeo. Como montar uma carteira de fundos imobiliários para gerar uma renda mensal, uma renda passiva de aproximadamente R$ 500 todos os meses. Recebemos diversas dúvidas e muita gente pergunta: quanto devo investir para ganhar R$ 500 todos os meses? Quais fundos imobiliários eu devo comprar? Como eu devo alocar a minha carteira? Para responder a essas perguntas, vamos analisar primeiramente 3 pontos. O primeiro ponto é: defina o seu perfil de investidor. Não adianta você querer montar uma carteira se você não sabe ainda qual é o seu perfil de investidor. Você possui um perfil conservador, moderado ou agressivo? Lembrando também que não existe a melhor carteira de fundos imobiliários. Existe sim aquela carteira que está melhor adequada ao seu perfil de investidor. Se você possui um perfil conservador, você vai ter mais fundos de tijolos em carteira. Se você possui um perfil agressivo, você vai ter mais fundos de papel que entregam mais rendimentos para a sua carteira. E se você for ter um perfil moderado, você vai ter aproximadamente aí 50% de papel e 50% de tijolo. É isso que devemos analisar quando formos montar a nossa carteira de fundos imobiliários. E também, além de outros vários aspectos. O segundo ponto a ser abordado neste vídeo é: diversifique a sua carteira. Nunca coloque todos os ovos em um único fundo imobiliário ou em um único setor. Então, tenha fundos de setores diferentes, de segmentos diferentes. Tenha fundos de logística, de shopping, de lajes corporativa, de papel, entre outros setores. E também dê preferência para os setores, para os segmentos mais consolidados aí da economia. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar neste vídeo é: você é iniciante? Se você é iniciante, então prefira os fundos mais consolidados, aqueles fundos mais conservadores, com bastante histórico de performance. Então, aqueles fundos com IPO recente, fuja deles, priorize a qualidade, priorize fundos conservadores, já que você é iniciante e ainda está trilhando o caminho e adquirindo conhecimento e experiência. Agora que eu já fiz uma rápida introdução sobre o assunto do vídeo e sobre o tema, vou montar com vocês uma carteira com 6 fundos imobiliários a título de exemplo. Lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de investimento. Esse vídeo é de caráter meramente educativo e contém opiniões pessoais. Não sou analista e não posso fazer recomendações de investimento. Então, este vídeo é de caráter educativo. Bora lá então montar a nossa carteira com 6 fundos imobiliários a título de exemplo. Eu escolhi montar essa carteira com 50% de fundos de tijolo e 50% com fundos de papéis. Os fundos de tijolo, fazendo uma analogia com a construção de uma casa, na construção da casa você tem a base, tem os pilares de sustentação daquela casa. Da mesma forma deve ser a sua carteira. Os fundos de tijolo são os pilares, são a base de sustentação de toda a sua carteira. Tendo em vista que os fundos de tijolo possuem imóveis reais em seu portfólio, em seu patrimônio, e então são a base de sustentação da sua carteira de fundos imobiliários. Vamos então para a análise do primeiro fundo imobiliário que irá compor a nossa carteira de renda passiva. Então, o primeiro fundo imobiliário é o fundo HGRU11, é um fundo de tijolo do segmento de renda urbana. Atualmente, no momento da gravação deste vídeo, está sendo cotado a R$ 120,34, com dividend yield pagou nos últimos 12 meses 8,35% de rendimentos. Este fundo ele é multi-imóveis e multi-região, possui um portfólio de imóveis localizados em várias regiões do nosso país, como por exemplo em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, entre outros estados. Então este fundo ele é multi-imóveis,
tem mais de 15 imóveis em carteira, localizados em várias regiões do nosso país e também possui uma baixa vacância. E a gestão é muito boa, a gestão é feita pela Credit Suisse. E também ele tem um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões de reais e teve início lá em 2018. Este é o primeiro fundo que irá compor a simulação da nossa carteira de fundos imobiliários. O segundo fundo que irá compor a nossa simulação de carteira é o LVBI11, que atualmente está sendo negociado a R$ 102,93, com dividend yield pagou nos últimos 12 meses 8,59% de rendimentos. É um fundo de tijolo do segmento de logística e ele também é multi-imóveis e multi-região. Ele possui 10 imóveis em carteira, principalmente nas regiões metropolitanas. Aqui podemos ver a carteira de ativos dele. 42% dos imóveis estão no raio 30 km de São Paulo. Temos também na região metropolitana de Curitiba, em Extrema, na região metropolitana de Belo Horizonte, na região metropolitana de Salvador. Então é um fundo multi-imóveis e multi-região e também possui uma baixa vacância. A gestão é feita pela VBI. É uma gestão muito boa. Teve início em novembro de 2018 e possui mais de 1 bilhão de reais em patrimônio líquido. O terceiro fundo para compor a nossa carteira de investimentos é o HSML11, que atualmente está sendo cotado em R$ 82,43, como vocês podem ver aqui, possui um dividend yield, pagou nos últimos 12 meses 9,14%. É um fundo de tijolo do segmento de shopping centers. Ele também é multimóveis e multiregião. Como vocês podem ver, ele está presente em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, entre outros estados. É um fundo de gestão da HSI, tem participação majoritária em 7 shopping centers, espalhados aí por diversas regiões do país, e também possui mais de 1,5 bilhões de reais em patrimônio líquido, e também teve início em 2019. Estes foram, então, os 3 fundos de tijolo. O primeiro, HGRU11, o segundo, LVBI11 e o terceiro, HSML11. Então, um fundo de renda urbana, um fundo de logística e um fundo de shopping center. Vamos, então, para o nosso quarto fundo, que é o MXRF11. Este fundo é o queridinho da galera. Ele é o maior fundo da Bolsa em termos de cotistas. Está cotado atualmente a R$ 10,08, pagou nos últimos 12 meses 11,90% de rendimentos, é um fundo de papel e possui uma carteira muito bem diversificada, com muitos ativos em carteira. Este fundo é de gestão da XP Asset, possui mais de 2,3 bilhões de reais em patrimônio e teve início em 2012. O MXRF11 possui 75% da carteira em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. A sua carteira está dividida da seguinte forma, conforme indexador. 48% da carteira está indexada ao IPCA, 35% da carteira está indexada ao CDI e 16% da carteira está indexada ao IGPM. Com relação à sua carteira de CRIs, que é 75% do portfólio do MXRF11, está alocado em CRIs. As maiores participações são em imóveis residenciais, seguido por varejo e alimentação e, por último, shopping centers. Este, então, foi o nosso quarto fundo que integrará a nossa carteira de dividendos. Vamos, então, para o nosso quinto fundo que irá compor a nossa carteira. E o quinto fundo é o RSR11, que atualmente está sendo negociado em R$ 87,65, possui um dividend yield, pagou nos últimos 12 meses 14,92% de rendimentos, é um fundo de papel e possui uma carteira muito bem diversificada. Este fundo teve início em julho de 2017, possui mais de 2,5 bilhões em patrimônio líquido e é de gestão da REC, Gestão de Recursos Limitada. Ele possui mais de 93% da sua carteira em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E com relação a essa parte alocada em CRIs, vocês podem ver aqui que 76% da sua carteira está indexada ao IPCA e depois seguida por 18% que está indexada ao CDI. Então é uma carteira que está principalmente indexada à inflação. E com relação a essa carteira de CRIs, as suas principais participações são incorporação, loteamento e hotelaria.
Vamos então para o nosso sexto e último fundo que irá compor a nossa carteira de renda passiva de R$ 500 todos os meses aí com dividendos. O sexto fundo é o URPR11, que é a nossa pimentinha aí da carteira. É um fundo de papel, high yield, ou seja, entrega muitos rendimentos, está sendo cotado a R$ 101,10, entregou nos últimos 12 meses 18,41% de dividendos. Ele possui também uma carteira muito bem diversificada. Este fundo é de gestão da Urca Gestão de Recursos Limitada, possui mais de 1,1 bilhões de reais em patrimônio e teve início em novembro de 2019. A sua carteira está alocada principalmente em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, e está alocada da seguinte forma, conforme o indexador: 82,9% está indexado ao IPCA, sendo a sua maioria, 99%, com proteção contra a deflação, 11%, mais precisamente 10,9%, está alocada em CDI. E também os principais segmentos dos CRIs de sua carteira são multipropriedade, loteamento e residencial. Então, vamos recapitular como ficou a montagem da nossa carteira de simulação. Ela ficou da seguinte forma, como uma pirâmide, sendo o seguinte: HGRU11, LVBI11 e HSML11 na base aqui da nossa carteira, na base da pirâmide, porque esses fundos imobiliários são fundos de tijolo e darão a sustentação para toda a nossa carteira. Seguindo então pelos fundos MXRF11 e também RSR11, que são no segundo pilar aqui da pirâmide. E por fim, no topo da pirâmide, temos a nossa pimentinha da nossa carteira, ou seja, no topo temos aqueles fundos que são high yield, que entregam muitos rendimentos, mas em contrapartida também são mais arriscados. Porque, como vocês sabem, risco e retorno andam de mãos dadas. Quanto maior o retorno, maior o risco embutido. Então, por isso, o RPR11 fica aqui no topo da nossa pirâmide, sendo a pimentinha da nossa carteira. Possui uma participação menor comparativamente a todos os outros 5 fundos. Já estamos aqui na nossa planilha de simulação de carteira de dividendos. O objetivo do nosso vídeo é construir uma carteira com 6 fundos imobiliários, a título de exemplo. Os fundos já estão aqui cadastrados na nossa carteira. O HGRU11, que é um fundo de varejo, LVBI11, um fundo de tijolo de logística, HSML11 é um fundo de shopping, MXRF11, um fundo de papel, RECR11, um fundo de papel, e a nossa pimentinha da carteira, que é um fundo de papel high yield, o RPR11. Aqui temos cadastrado a cotação atual, que é o valor da cotação atual de cada um desses fundos imobiliários no momento da gravação deste vídeo. E aqui do lado aqui temos a quantidade de cotas que eu coloquei aqui para comprar, para dar aproximadamente R$50 mil. Aqui do outro lado, em vermelho, temos o rendimento médio de cada fundo imobiliário, considerando os últimos 12 meses, ou seja, quanto cada um desses fundos pagou nos últimos 12 meses. Após o preenchimento de todas as informações aqui na planilha, como a cotação atual, a quantidade de cotas que vai comprar, o rendimento médio dos últimos 12 meses, temos então o resultado que gerou para a gente a estimativa de recebimento de dividendos de cada fundo imobiliário em separado e também o investimento em cada fundo imobiliário. E por último aqui, temos a porcentagem que cada fundo representará na nossa carteira. Como vocês podem ver, o investimento aproximado em cada fundo seria de R$ 8.400 a R$ 8.500 aproximadamente. E o percentual de cada fundo na carteira está aí na faixa de 16%. Então, cada fundo está representando por pesos iguais. Vamos abaixar aqui para ver o resultado. Aqui temos um gráfico que mostra o percentual de cada fundo na carteira, que, como eu disse anteriormente, está representando por volta de 16% com pesos iguais para cada fundo desses aí. E por fim, aqui temos o resultado da nossa carteira e da nossa simulação. Com estes 6 fundos com pesos iguais, teremos então uma estimativa de dividendos de R$ 502,23 todos os meses, considerando que o fundo entregue o mesmo patamar de rendimentos nos próximos meses, porque para essa simulação foi considerado o rendimento dos últimos 12 meses. Então pegamos uma média maior para tomarmos como base
para os dividendos futuros. Então, o investimento total seria por volta de R$ 50.700 e estaria entregando aí um rendimento mensal de quase 1% todos os meses. Então, pessoal, era este o assunto que eu queria trazer no conteúdo deste vídeo. Como montar uma carteira, a título de exemplo, com 6 fundos imobiliários, 50% de tijolo e 50% de papel, sendo os fundos de tijolo que darão a sustentação para a sua carteira, os fundos de papéis que entregam mais rendimentos e, por último, a pimentinha da carteira que fica lá no topo da pirâmide, que entrega mais rendimentos, porém com maior risco. Então, era este o assunto que eu queria trazer no conteúdo deste vídeo. Como montar uma carteira a título de exemplo para entregar R$ 500 de dividendos todos os meses. Se você gostou, não esquece não, dê um joinha aí, dê o like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!